Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar sobre autoridade espiritual e decretos espirituais, o que significa e como recebê-los. Para você que não me conhece, eu sou a irmã Suelen Sena, sou missionária e neste canal sempre dou estratégias de batalha espiritual. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. A autoridade espiritual, ela começa dentro da palavra de Deus, quando o Senhor Jesus diz, lá em Lucas capítulo 10 e verso 19, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo não lhe farás dano algum. O Senhor Jesus, ele deu autoridade espiritual para os seus verdadeiros discípulos. Primeiro, eu vou falar para vocês o que significa autoridade espiritual e depois eu vou falar o que significa decretos espirituais e vou dar instruções de como você pode receber, quais são os requisitos para que você venha receber autoridade espiritual, para que no mundo espiritual você também tenha decretos espirituais. Ainda falando de autoridade espiritual, o Senhor Jesus deu autoridade espiritual para todos os seus verdadeiros discípulos. A autoridade espiritual consiste em um poder sobre Satanás. O Senhor deu autoridade sobre os demônios, sobre o diabo. Mas nem todos estão cumprindo os requisitos de verdadeiros discípulos para que essa autoridade espiritual venha a ser experimentada por eles. Nem todos estão recebendo o poder de Deus, nem todos estão buscando este poder, nem todos estão cumprindo os requisitos a qual a palavra de Deus nos manda ter para que nós venhamos experimentar do poder de Deus, para que nós venhamos exercer essa autoridade espiritual. Quando nós falamos de decretos espirituais, a palavra de Deus nos dá vários exemplos de decretos espirituais dentro da Bíblia Sagrada. O primeiro decreto espiritual foi de Elias. Elias, quando orou e pediu ao Senhor em oração que não chovesse por 3 anos e não choveu. Esse foi um decreto espiritual estabelecido através da oração. Foi um decreto espiritual que Elias levantou no mundo espiritual e este decreto, conforme a vontade de Deus e conforme a justiça de Deus que habitava na vida de Elias, se cumpriu. Então, o outro decreto espiritual é de Josué, que quando orou, o sol parou. Quando um justo ora, existem decretos espirituais que são levantados no mundo espiritual e eles devem se cumprir. Se esses decretos forem conforme a vontade de Deus, esses decretos irão se cumprir diante os justos. Esses decretos espirituais que são feitos através de oração, principalmente eles são experimentados, eles são cumpridos exatamente para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, e esses decretos são para envergonhar a Satanás, para que a Escritura venha se cumprir quando Jesus disse que tinha nos dado poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Saber utilizar decretos espirituais dentro das orações. A oração do justo, assim conforme diz lá no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, que a oração do justo tem muito efeito, tem muito poder, possui muitos efeitos. E agora eu vou dizer quais são os requisitos que você precisa cumprir para que você venha receber os decretos espirituais e venha ter autoridade espiritual. A primeira coisa que você deve entender sobre a autoridade espiritual, que você precisa cumprir os requisitos da palavra de Deus. Você precisa cumprir os requisitos da palavra de Deus, obedecer aquilo que Deus está falando através da sua palavra. E nisso, nós entendemos que os discípulos receberam poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Mas quando os discípulos foram expulsar a legião de demônios daquele rapaz que era lunático, eles não conseguiram, exatamente porque eles não tinham os requisitos espirituais a palavra de Deus estava ordenando que eles tivessem. A primeira coisa para a pessoa ter autoridade espiritual é ter fé. Você precisa ter fé. Não é simplesmente acreditar.
A fé é movida através de várias coisas, de vários termos. Quando nós falamos de fé, nós entendemos que lá em Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, se você tem fé, você vai obedecer à palavra de Deus. Você vai andar em santificação. Você vai renunciar às coisas do mundo. E além disso, você vai ter fé de acreditar. Depois de você ter obedecido à palavra de Deus, depois de você manifestar as suas obras para que a sua fé não viesse ser morta, você crê, você acredita, você tem fé que aquilo vai ser realizado através do nome de Jesus Cristo. A segunda coisa que você precisa ter para você receber autoridade espiritual é ser batizado no Espírito Santo. Você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. O primeiro método a qual o Senhor nos concedeu para receber o poder de Deus é o batismo com o Espírito Santo. Então, através dele, você vai experimentar do poder de Deus. É ali aonde tudo começa, onde Jesus diz para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Então, depois do revestimento, viria a se cumprir sobre a vida dos discípulos a passagem de Lucas capítulo 10 e verso 19, em que Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo não lhe fará dano algum. Então, depois do revestimento, os discípulos foram enviados para vários lugares e eles experimentaram totalmente do poder de Deus, aquilo que Jesus tinha derramado sobre a vida deles, que era autoridade espiritual. Terceira coisa que você precisa ter para ter autoridade espiritual é ser aprovado por Deus, um obreiro aprovado por Deus, uma pessoa aprovada por Deus. Ou seja, uma pessoa aprovada por Deus, ela está dentro da vontade de Deus, está segundo o propósito de Deus e esta pessoa está fazendo conforme aquilo que a palavra de Deus está mandando. Quando nós dizemos aprovado por Deus, significa testado por Deus, ou seja, Deus provou e a pessoa foi aprovada. A pessoa experimentou várias provações, ela foi testada por Deus e foi aprovada por Deus na sua fidelidade. Assim, ela poderá ter a autoridade sobre Satanás. Porque uma pessoa que não resiste ao prato de Satanás, que vai aceitando todos os pratos que Satanás envia para a vida dela, ela não tem autoridade sobre Satanás. Então, principalmente, pessoas que caem no laço de Satanás estão perdendo a autoridade espiritual que o Senhor Jesus deu lá em Lucas capítulo 10 e verso 19. Então, se a pessoa não for aprovada por Deus mediante a tentação e as provações, ele não pode exercitar a autoridade espiritual. Próximo requisito é ter uma vida de jejum e oração, na qual será impossível se você não tiver uma vida de jejum e oração, porque existem castas que só saem com jejum e oração. E para exercer a autoridade espiritual, você precisa ter uma vida de jejum e oração. A última coisa mais importante para se exercer a autoridade espiritual é ter experiências com Deus. Porque quando você tem experiência com Deus, todos esses requisitos que eu mostrei para vocês vai ser fortalecido somente através das experiências com Deus. Então, as experiências com Deus vai fortalecer a sua fé, vai fortalecer a sua vida de obediência, vai fortalecer a sua vida de jejum e oração, porque você vai ter mais fé para cumprir todos os profetas que tiveram experiências sobrenaturais com Jesus Cristo, todos os apóstolos, eles conseguiram cumprir os requisitos na qual a palavra de Deus manda, de ser aprovado por Deus, de ter fé, de ser santificado, exatamente porque eles tiveram grandes experiências com Jesus Cristo e os profetas tiveram experiências espirituais muito fortes com Deus. Por isso que a sua fé foi fortalecida e eles tiveram coragem de também ser decapitados por amor a Jesus Cristo. Quando um justo ora, existem decretos no mundo espiritual que estão sendo levantados através da oração. Eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de justos, assim como a palavra do Senhor diz. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando um justo ora, existem decretos no mundo espiritual que estão sendo levantados. Assim como Neemias levantou o muro, ele estava levantando decretos. Assim como os reis da antigamente, eles levantavam leis e decretos na qual
quem não cumprisse seria morto, e esses decretos não podiam ser mudados, assim como o rei Dário levantou um decreto e esse decreto não podia ser mudado. Quando um justo ora e esse justo tem autoridade espiritual, ele cumpre os requisitos da palavra de Deus, ele levanta um decreto no mundo espiritual que ninguém pode mudar a não ser aquele que estabelece, que é o Deus Todo-Poderoso. Porque quando Elias falou que não era para chover 3 anos, o Senhor assinou embaixo e aquele decreto não foi mudado por ninguém, porque a qual estabeleceu foi o Senhor Todo-Poderoso e Ele não volta atrás da sua palavra. Se esse vídeo abençoou a sua vida, deixa teu like, que Deus abençoe.